As pesquisas realizadas sobre a eletricidade até meados do século XVIII, época de Benjamin Franklin, se concentraram basicamente em pesquisas qualitativas. Porém, surge um francês, Charles Augustin de Coulomb, que em 1785 apresenta um trabalho escrito sobre a força elétrica na Academia de Ciências da França. Coulomb foi um engenheiro militar francês e, além desse trabalho de eletricidade, também pesquisou sobre o atrito em máquinas, elasticidade nos metais e fibras da seda. Chegou a servir como engenheiro militar na Índia durante 9 anos. Em sua homenagem, o Sistema Internacional de Medidas escolheu Coulomb como a unidade de carga elétrica. Coulomb viveu de 1736 a 1806. Coulomb, provavelmente inspirado pela relação da força da gravidade com o inverso da distância, propõe uma equação similar para a força elétrica entre duas cargas. Porém, sua proposta foi baseada em um trabalho experimental, utilizando uma balança de torção. Utilizando esse equipamento, ele estudou quantitativamente as forças de atração e repulsão entre objetos eletrizados. Na balança de torção do experimento de Coulomb, os objetos A e B são eletrizados. O corpo A está preso por um longo fio flexível e o corpo B é introduzido no sistema e fica fixo. A força elétrica de atração ou repulsão é mensurada pelo ângulo de torção do fio em que está o objeto A. As medidas das balanças de torção possuem grande precisão. Inclusive, Cavendish, utilizando uma balança de torção, comprovou a lei da gravitação universal e obteve o valor da constante gravitacional G. Assim, de modo experimental, Coulomb apresenta a seguinte equação para a força elétrica entre as cargas Q1 e Q2. Nessa equação, conhecida como a lei de Coulomb, temos que Q1 e Q2 são as cargas de cada partícula ou de cada corpo eletrizado. D é a distância entre as cargas e K é a constante de proporcionalidade, chamada de constante eletrostática. A lei de Coulomb consiste na primeira lei fundamental no campo da eletricidade e abriu caminho para um grande desenvolvimento das pesquisas do eletromagnetismo que ocorreram nos séculos XVIII e XIX. Perceba que a lei de Coulomb possui o mesmo padrão que a equação da lei de gravitação universal. Porém, ao invés de massas, há cargas, e o valor das constantes mudam também. Analisemos a lei de Coulomb. Nessas duas partículas, a força elétrica atua na linha que conecta as duas cargas. Se os objetos carregados são macroscópicos e com uma distância muito maior do que suas dimensões, a força elétrica pode ser considerada como na linha reta entre os centros de massa dos dois objetos. A constante de proporcionalidade K vale aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Essa unidade permite que, ao realizar as multiplicações e divisões, obtenha-se dimensionalmente a unidade de força, Newton. Q1 é a quantidade de carga da partícula 1, Q2 da partícula 2. A quantidade de carga no sistema internacional é mensurada na unidade de Coulomb, abreviado pela letra C, e D é a distância entre as cargas. É importante que se diga que a força eletrostática obtida pela lei de Coulomb ocorre quando o meio é o vácuo. E provavelmente você deve se perguntar: sim, mas quando não for o vácuo, ou seja, for no ar, na água, no óleo,
ou no vidro? Como será a força eletrostática? Falarei no próximo vídeo. Confira!